Janeiro passou, final de janeiro surgiu a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul. E como eu ainda estava sem trabalho, e aquilo era algo que me incomodava, afinal de contas eu tinha ficado trabalhando os últimos 11 anos, eu imaginei que lá eu trabalharia. Então preparei um currículo, deixei salvo no meu e-mail, e comprei a passagem para o dia 15 de fevereiro. E algumas semanas antes de viajar, estava aqui na minha área de serviço, lavando algumas coisas. E a mesma voz voltou a falar ao meu coração. E dessa vez disse assim: filha, eu tenho uma missão para você lá. E eu quero que você pregue no trem. E na mesma hora eu falei em voz alta: no trem? Mas aqui tem trem em Recife e o senhor nunca mandou eu pregar em trem? Não, isso não é Deus falando comigo, não. Naquela mesma semana, no domingo, uma amiga minha fez uma visita na minha igreja. Depois do culto, a gente foi tomar sorvete. E depois da sorveteria, ela disse: eu tenho algo para te dizer de Deus. Ele tem uma missão para você no Sul. Não é sobre ninguém, é sobre você e ele. Eu voltei para casa no dia 15 de fevereiro, embarquei para o Sul. Tão apreensiva, nunca tinha ficado longe das crianças. Coração apertado, meu pai estava morando aqui em casa, o que me deu uma certa tranquilidade. Mas fui com o coração apertado e eu lembro que eu embarquei para São Paulo e no voo de Recife até São Paulo, do meu lado foi um pai com um bebezinho no colo. Eles não eram brasileiros e o bebezinho foi fazendo carinho no meu braço e quando eu olhava para ele, ele olhava para mim e ria. E o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração dizendo: filha, eu estou com você. Tudo vai ficar bem. E eu mesmo com o coração tão apertado, tão aflita, tão ferido o meu coração, tão triste, tão decepcionada por tantas coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo, mas com a confiança que Jesus ia fazer o melhor. E assim fui para o Sul. Quando eu cheguei lá, as primeiras semanas me matriculei na academia e ficava em casa assistindo pregação, lendo a palavra, fortaleci o meu relacionamento com Deus, mas não tinha ido ainda para o trem. E eu disse: Senhor, me dá coragem para eu ir para o trem, me dá coragem para eu ir para o trem. E um belo dia, em chamada com a minha irmã, ela disse: Kênia, por que você não vai pregar no trem? E eu entendi que era Deus dizendo: é a hora, filha. Eu preparei uma mensagem e eu fui para o trem com uma vergonha. E quando eu cheguei no trem, entrei com a mochila, com a minha Bíblia dentro. E eu sentei, tirei a Bíblia da mochila e fiquei observando, e o Espírito Santo disse: tenha calma. Entrou um rapaz com um violão e ele disse assim: bom dia, gente. Eu quero tocar algumas músicas para vocês, mas eu quero saber se aqui tem alguém que não quer ouvir, tá com dor no ouvido, dor de cabeça, e se o meu som vai incomodar vocês. E se tem alguém aqui que não quer ouvir, é só levantar uma das mãos e eu vou tentar no próximo vagão. Enquanto aquele homem falava, o Espírito Santo disse: é assim, filha, que eu quero que você faça. E eu disse: tá bom, pai. Tudo que Deus nos ordenar fazer, Ele vai nos capacitar. Ele vai nos dar as ferramentas. E assim eu me levantei quando aquele homem parou de tocar e disse: bom dia, gente. Eu tenho uma mensagem de Jesus para vocês. Mas se tem alguém aqui que não quer ouvir por algum motivo, é só levantar uma das mãos que eu vou tentar no próximo vagão. E ninguém levantou as mãos.
e eu preguei a mensagem de Zaqueu. E fui todas as segundas-feiras e eu preguei Zaqueu, eu preguei a mensagem do coxo na porta do templo, eu preguei sobre a mulher do fluxo de sangue. E todas as vezes que eu pregava o evangelho, que eu descia do vagão, que eu subia em outro vagão, que eu pregava, era como se uma injeção de ânimo enxertasse no meu coração. E eu ficava muito feliz. E eu me lembro que teve uma das vezes que eu, já voltando para casa à noite, que eu pegava o trem, ele fazia o trajeto até Porto Alegre, a última parada, o mercado de Porto Alegre. Eu descia, ia para o centro de Porto Alegre, né? Andava, fazia compras, falava de Jesus e final da tarde lanchava e voltava no trem. E eu lembro que uma dessas vezes eu voltei já à noite. E quando eu desci em Canoas, eu disse assim: Senhor, por que o Senhor nunca me pediu para pregar em Recife, no trem? Por que o Senhor me pediu para pregar aqui, no Sul? E ele ministrou ao meu coração: filha, porque o seu sotaque aqui faz eles prestarem atenção em você. Lá em Recife, você vai falar e é só mais uma nordestina falando. Aqui no Sul, não. E eu disse: meu Deus, o Senhor é demais. E foram momentos maravilhosos. Eu lembro que uma segunda-feira eu terminei de preparar o sermão que eu ia pregar e o Espírito Santo disse: liga para Júlia. Júlia é minha filha mais velha. Liga para Júlia e prega para ela. E eu disse: para Júlia? E ele disse: sim, pregue para Júlia essa mensagem. Eu disse: tá bom, Senhor. Eu fiz uma chamada de vídeo, preguei para Júlia. Quando eu terminei, fiz uma oração, ela chorou. Desliguei a chamada, fui colocar umas roupas na máquina antes de sair para pregar. E quando eu voltei, tinha uma mensagem dela. Quando eu voltei da área de serviço, tinha uma mensagem dela: mãe. Eu disse: será que aconteceu alguma coisa? E eu peguei o telefone: oi, menina, foi o quê? Ela disse: ora por mim, que eu quero aceitar Jesus. E eu orei e dei um brado de glória, porque quando obedecemos a Deus, quando estamos no centro da vontade de Deus, todas as demais coisas Ele vai acrescentando. Eu quero deixar para nossa meditação, capítulo 14, versículo 21, do livro de João, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O emprego não veio, entreguei vários currículos de lá, fiquei na expectativa de trabalhar. Deus já tinha falado comigo que não era sobre emprego, que eu teria uma missão, mas mesmo assim eu queria trabalhar. Minha ansiedade, né? Não estava acostumada de ficar em casa só comendo, só assistindo, só indo para academia e voltando, né? E aquilo me incomodava muito, eu não trabalhar. E eu lembro que eu recebi um convite da dona do condomínio para ir para um culto das mulheres na Assembleia de Deus lá de Canoas. E eu fui, ela é uma senhorinha maravilhosa. E no caminho a gente foi conversando e ela me perguntou se eu estava bem. Eu disse: tô só sentindo falta de trabalhar. Ela: e o que é que você faz? Eu tô fazendo farmácia. Ela: vou arrumar um emprego para você. E o Espírito Santo no meu coração: não foi isso que você veio fazer aqui. E eu: tá certo, pode arrumar. E naquele dia a pregação foi sobre Ruth e a fidelidade dela a Deus e a sua sogra. Mas eu estava tão empolgada com a oportunidade do novo emprego que eu nem dei atenção para a mensagem, para nada. Eu só queria saber que eu ia começar a trabalhar. E eu me lembro que eu voltei para casa, ela foi dirigindo, me deixou em casa e ela disse assim: vou arrumar um emprego para você. E eu disse: tá certo. E eu fiquei tão empolgada, voltei para casa. No outro dia de manhã, era um sábado, e eu acordei com alguém batendo na minha porta. Quando eu abri a porta, era o gerente de uma farmácia. E ele disse: ó, dona Carmen falou comigo
e a gente tá precisando de um caixa lá na farmácia, eu sou gerente, e eu vou lhe dar o endereço, vou lhe dar o nome da pessoa que você vai procurar, e você na segunda-feira vai lá, procura ela, vai fazer uma entrevista e já vai começar, que a gente tá precisando urgente. E eu disse, tá certo, e aquele homem me deu um bilhetinho, colocou a assinatura dele embaixo, e eu tava radiante com aquela possibilidade de trabalhar. E o sábado passou, o domingo também, eu nem consegui dormir direito do domingo para segunda. Quando foi na segunda, eu fui de Uber e me arrumei, coloquei uma roupa social bem bonita para a entrevista. E o Espírito Santo falando no meu coração, eu não te trouxe aqui para trabalhar. Mas eu estava tão empolgada com o trabalho que eu nem escutei a voz do Senhor. E o Uber parou numa esquina da farmácia e ele disse, ó, a tua parada é ali na frente, só que eu vou ter que fazer o retorno lá pela estação do trem. Tu pode descer aqui? Eu disse, posso? Eu estava tão empolgada em desobedecer a Deus que eu nem, para mim, o que era atravessar uma avenida. E eu desci do carro e eu fui. E quando eu cheguei no estabelecimento que ele tinha me dado o endereço, tinha uma moça varrendo. E eu disse, bom dia. Ela disse, bom dia. Eu disse, eu estou procurando Isabel. E ela disse, Isabel? Eu disse, sim. Leonardo me enviou aqui o bilhete. Eu tenho uma entrevista agora, às 10 horas. E ela falou, aqui não trabalha nenhum Isabel e nenhum Leonardo. Eu disse, tem certeza? Ela disse, tenho. E quando eu saí da farmácia, que eu olhei, era o número 216. Eu estava no endereço certo. E eu desci a avenida rumo à estação de trem, mas eu estava tão chateada. Liguei para ele, deu caixa postal. E eu estava tão aborrecida, tão chateada, tão frustrada, que eu desci a avenida chorando. E quando eu cheguei no trem para voltar para Canoas, eu me sentei. O Espírito Santo disse, fale de mim aqui no trem. Eu disse, eu não vou falar. E o Espírito Santo disse, fale de mim. Eu disse, eu não vou falar. E eu voltei para casa muito triste, muito frustrada. No caminho de casa, fui em mais 2 farmácias perguntando se estava precisando de gente e recebi não como resposta. Fiquei tão chateada naquele dia que nem atendi a ligação dele quando ele retornou. Bloqueei ele, fiquei muito chateada. Ele morava no mesmo condomínio. E alguns dias depois encontrei ele no condomínio e ele disse, oi, tudo bom? Eu não entendi. Você desistiu? E eu disse, não, eu fui. E quando eu cheguei lá, a pessoa disse que não lhe conhecia e não tinha nenhum Isabel. Ele olhou para mim e disse, que estranho. Porque eu trabalho lá e é esse endereço que eu vou todos os dias. E a voz do meu coração disse, filha, eu disse que você não veio trabalhar aqui no Sul. Naquela mesma semana eu conheci a missionária Raquel na Igreja Batista, que ficava de frente, próximo, na esquina do condomínio que eu estava morando. E Raquel me levou para fazer missões no bairro Matias Velho, que foi todo inundado pela enchente do ano passado. E Raquel me presenteou com o curso Cura. E esse é mais uma parte do testemunho que vai ficar para amanhã. Quando Deus te der uma ordem, tenha certeza que Ele vai te capacitar. Bom dia.